gravação aqui. Vou gravar pro TikTok também. Salve, queridão. Vamos fazer um react Jones Manuel no podcast aqui. Já comecei pulando um tanto pra frente aqui. Apesar que é foda, né? Nós perde o Jones Manuel aqui, o Jones Manuel no começo. Vambora, né? Vamos ver aqui. Vou ver uns pedaços aqui. Bora de react. Já vou deixar o like aqui no começo do vídeo. Nem vi. Mas, vamos lá. Vamos ver o que o Jones Manuel tá falando aqui. Ó. Disse. Ah, Isso é o que você faz. beleza, eu sou o que eu faço. Se você não faz política de esquerda, você não é de esquerda porque você diz que é de esquerda, né? Engraçado você falando tudo isso aí, esses três elementos. Se ligou, né? Se ligou. Não é porque você fala que você é de esquerda, que você é de esquerda se você não fizer política de esquerda. Isso aqui que eu tô fazendo é política de esquerda. Eu parei pra pensar aqui. Uma vez eu conversando com a minha tia, que ela faz parte da fundação do PT, ela me falou que em algum momento os intelectuais começaram a ser expulsos do PT. Sim. E foram pro PDT, né? Ou seja, o PT é um partido da classe trabalhadora, mas que está expulsando os seus intelectuais. Mas eu acho que isso acabou elitizando um grupo dentro do Partido dos Trabalhadores, um grupo muito pequeno, né, que na hora de tomar essas decisões, não tomava as decisões coletivas. E aí a hora que você se reaproxima de outros partidos com esse discurso de democracia, você antecipa a sua chegada ao poder e começa a esquecer das pautas fundamentais. É a base, né, mano? Na eleição de 39, É esquecer a base, cara. Mas o camarada Baratheon tá da hora, velho. Muito Os bom. intelectuais tinham um papel muito grande na formulação do programa de governo. Hum. Na formulação do programa de governo, de como seria a estratégia e por aí vai. A partir da eleição de 98, quem assume a cabeça do negócio são os marqueteiros. Então sai os intelectuais e tal, sai os militantes e começa a ter o marqueteiro. E é aquele marqueteiro que é o marqueteiro Aí, milionário, dono de uma agência de publicidade mastodôntica, como é o caso do Duda Mendonça em 2002. Era Duda. E o marqueteiro, ele não tá preocupado com ideologia, com consciência política, com educar o povo. O marqueteiro tá preocupado em oferecer um produto para ganhar. E consegue, mano. Não que técnica E consegue. de marketing não seja importante na disputa eleitoral. Só que, veja, técnica de marketing é parte do processo. A partir do momento que você reduz a disputa eleitoral a mera marketagem eleitoral, o que é que você está dizendo? Que o povo é burro. A educação política e a consciência do povo, foda-se. Eu É. quero só ganhar. E aí, como é que eu vou ganhar? Não importa, eu quero só ganhar. Então, é como se você fazendo uma... Mano, é muito importante o Jones estar no podcast desse. Por quê? Vou tentar pôr meu ponto aqui. Pera aí que eu esqueci de arrumar o negócio do chat. Caramba, pera aí, não é nem aqui. Esqueci de abrir o chat, mano. Foi mal. Ai. Streaming no começo é foda, dá umas erradas mesmo. Ué, o trem hoje tá errado, velho. Sei lá. Deixa eu ver se eu já consegui. As coisas tá abrindo tudo nessa página. Né? Aí. Seleciona dois objetos que têm o mesmo formato. Qual? Ah, aqui. Nossa, gente. Eu selecionei duas vezes. Como que a IA sabe que eu tô errado? Essa é uma boa dúvida, né? Como a IA sabe que a gente tá errado? Eu tô travado no TikTok? Sei lá. Tem que abrir também o Facebook. Aí, chat. Não deixa de comentar, hein, cara. Vocês não comentam, não curte. Gostoso cuidar de live com vocês. Tem que comentar, pô. Tem que curtir. Tem que ficar fazendo comentarinho. Olha aí, quanta coisa aberta. É isso que eu preciso. Aí. Pronto. Vamos seguir. Mas é interessante, ó, as pessoas às vezes não sabem. Mas a ausência da consciência política do povo faz com que
partidos como o PT continuem ganhando, porque é puramente marketing, velho. Uma metáfora, nasce o pacto com o diabo, né? Diabo. Você fala o que for preciso, você muda o que for preciso em nome de tentar ganhar. Que foi basicamente o que a gente viu, por exemplo, com o companheiro Guilherme Boulos na última eleição. O marqueteiro que ganhou 7 milhões de reais para fazer aquela campanha chegou para ele e falou: muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso. Ele, amém, 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 para tudo que o marqueteiro disse. A campanha foi uma campanha despolitizadora, foi uma campanha desmobilizadora, foi uma campanha desmoralizante do ponto de vista, inclusive, político, uma campanha deseducadora. No final, o marqueteiro não entregou o produto, não ganhou, né? Poderia que tivesse sido ganhado, enfim. Foi o pior resultado dele, eu acho, dentro de São Paulo. né? E tava feito aí, conversa de bastidores lá, pra ele ser o vitorioso disso aí, tá? Ele perdeu, era dele. Teoricamente ele deixou de ganhar, porque era dele, sabe? Eu não sei, porque eu nunca achei que seria uma eleição fácil, porque o Ricardo Nunes tinha 40 bilhões em caixa, né? E a pior aprovação dentro de São Paulo. Não, mas tudo bem, mas veja... Você entende? Só Não. se foi o dinheiro, porque Não, o capital mas- político dele era muito ruim. Não, eu entendo. Dito isto, considerando a eleição burguesa no Brasil, o sujeito que perder uma reeleição Isso aí com que nem- 40 bilhões em caixa, ele precisa ser uma porta. É. Precisa ter o tico e o teco variando, assim, com 40 bilhões em caixa. E aí, claro, ele teve liberdades propiciadas pela justiça burguesa, né, e pela própria imprensa mesmo, que ele bateu o recorde de obras emergenciais em São Paulo. Né? Foi o prefeito que mais fez obras emergenciais. Quando você faz uma obra emergencial, isso significa uma obra sem licitação. Isso facilita você roubar. Você fazer caixa pra campanha. Fazer caixa pra Bora depois, farmar. pra depois comprar voto, pra depois fazer não sei o que, enfim. Mano, e o povo ainda Acho que vota, seria velho. fácil porque é isso. Você disputar uma eleição com 40 em caixa. Pra qualquer um não, mano. Foi uma porta, né? É 40 bi, né, mano? É 40 Mas bi. aí, Bem farmado a eleição, essa né? retirada dos intelectuais de cena e colocar no lugar os marqueteiros foi parte do processo de adaptação política à ordem, sabe? Tudo que... Isso é muito importante. Veja, não Veja. existe técnica apolítica. Ah. Técnica de nada. Técnica agrícola, técnica de marketing eleitoral, técnica médica, técnica de produção de energia. Não existe técnica apolítica. É claro que a dimensão técnica, ela tem uma objetividade própria. Então, se para a água ferver, ela precisa chegar a tantos graus Celsius, é tantos graus Celsius que ela vai ferver. Não vai ser antes, não vai ser depois. Só que essa dimensão técnica não nega a correlação direta com a dimensão política da coisa. Dentre outras coisas, a dimensão política de como e para que você usa a técnica. Certo. Como e para que você usa a técnica. A partir do momento que se aceita a ideia de que não importa o discurso político, o que importa é ganhar a eleição, então a técnica eleitoral, de marketing eleitoral, decide tudo, isso é uma escolha política muito clara, que é: eu vou ser um partido do sistema, que vai falar o que as pessoas querem ouvir no momento da eleição para ganhar a eleição. Só que a partir do momento que tu fala o que eu quero ouvir, tu pode até ganhar meu voto, mas será que tu conquista meu coração para me mobilizar enquanto eu estiver no governo para defender o teu governo? Para lutar na rua em defesa de alguma pauta? Entende? Então, ganhar voto é uma Nisso, ganhar o coração das pessoas. Nisso, o bolsonarismo conseguiu fazer melhor até esse momento na história política brasileira, tá? Ah, mas por que motivo? Esse aqui, o Faz-me Rir. Cara, movimenta muito interesse. As pessoas entendem que vão ganhar mais com a direita. E por acreditar nisso, se movimentam para esse lado. É isso, cara. É sempre na intenção de... Ah, não, mas sendo de direita, eu acho que eu posso chegar a conquistar, ser um grande empresário. E aí é o sonho de ser empresário da maioria das pessoas. Porque é o que o Paulo Freire fala. O sonho do oprimido é ser o opressor, tá ligado? Esse é o sonho da pessoa que foi oprimida. Ele quer oprimir agora. E porque a educação não é de qualidade. E esse é o problema. O Brasil não tem educação de qualidade. Então antes a gente precisa estar investindo muito pesado em educação, velho.
Então falta educação no país. E muito. Vontade, desejo de ler, de aprender, sabe? Mesmo que seja de maneira autodidata, porque é uma forma de se revoltar contra esse sistema que tá nos oprimindo. Você querer se educar é a forma mais rebelde que existe no momento atual da sociedade. E tá aí, inteligência artificial com um monte de coisa inteligente para te ensinar. Você escreve, quero aprender tal coisa. Ela ensina os métodos mais fáceis de você aprender. Ah, tá difícil, me ensina de outra forma. Entende? As pessoas, eu acho que eu vou fazer uma live depois ensinando a usar AI. Se você tiver vontade de aprender, comenta aí. É outra. Pode as duas coisas caminharem juntas? Pode. Mas normalmente, quando você pega um marqueteiro, o marqueteiro ele não lhe entrega o coração das pessoas. O marqueteiro ele entrega o voto. Uhum. Eu acho que ficou fácil, porque a forma que a população tá hoje, né? Cada lado defendendo um lado, você não precisa fazer muito. A pessoa acaba defendendo você por si só por o outro lado ser muito pior do que o seu, entendeu? E vai além, Cabeleira. É o seguinte, imagina o que o Jones acabou de falar pra gente aqui, que quando você entra pra uma prefeitura com 200 milhões. 40 milhões. trocentos reais na mão, pra você gastar o tanto que você quiser, porque a informação que você tem é sempre uma fração da realidade. Sim. Se você tem essa informação desse número, acredite, ele era muito maior. E aí imagina, quem vai mudar a realidade desse trabalhador aqui, se a gente já sabe aqui, por exemplo, que tem big empresas aqui do Brasil que conseguem colocar... Revolução, brother! Revolução, cara! Você não tá vendo na tua cara. Tem mais da metade sempre. Tá na cara dele, velho. Ele não quer ver. O Mindinho não quer ver. Pra essa equipe, você entendeu? O Mindinho não quer ver. Adianta você ter um cara com opinião ali, com vontade e coragem. Esse cara ele vai apanhar lá dentro igual um cachorro e ele não vai conseguir passar nada dele. O sistema já é feito para continuar assim, entendeu? Quando o cara me conta que uma empresa faz 300 deputados, eu acho que um prefeito é muito mais simples. Sabe? De lugares estratégicos. Ah, precisa de ter um prefeito em Araguari, para quê? Mas em São Paulo eu quero. Sabe? Se for... Menos paz é Araguari não, viu? É a potência aqui do Triângulo Mineiro. Não, mas você entende a diferença da importância, Sim, né? O sim, cara sim. que tem São Paulo na mão, ele tem a segunda maior renda do país na mão. A Prefeitura de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país, o governo do estado é o É o segundo. terceiro, né? Segundo. Só perde pra União e pro estado de São Paulo, né? Isso. Não, mas veja, Roberto, eu concordo com você que o Estado é burguês e é um jogo feito pra gente perder. É por isso que nós marxistas falamos que o Estado é burguês. É por isso que o Lenin, no Estado e a Revolução, ele fala que o Estado burguês é uma máquina de opressão de uma classe Mano, eu não contra a quero outra. nem falar. Eu Então, quero assistir, você tá ligado? tá de acordo com a conclusão marxista básica. Sim. O Estado é uma máquina de opressão de uma classe contra a outra. No caso da classe dominante, né, dos detentores dos meios de produção contra a classe trabalhadora. Boa. Dito isto, Isso. tem duas considerações a se fazer aqui. Primeiro, a consideração a nível de regime político. Historicamente, os países da América Latina, a gente nunca teve, grosso modo, maiorias de esquerda ou progressistas nos congressos nacionais, nas câmaras de deputados. Perfeito? Mas a gente já elegeu vários presidentes de esquerda. Né? Inclusive presidentes de esquerda que sofreram golpes de Estado, que foram assassinados, que sumiram, que morreram em acidentes de avião estranhíssimos e por aí vai. João A Campos. classe dominante brasileira Ia votar e nele. americana, volta e meia, vem com a frescura de acabar com o presidencialismo. Dado que é histórico no Brasil, na eleição para municipal, na eleição estadual, na eleição para presidente, o deputado federal, estadual ou vereador, você vota porque o cara é simpático, você vota porque o cara lhe ajudou, deu um caixão quando morreu um parente, você vota porque o cara foi na sua casa tomar um café e foi educado, você vota porque o cara tem um projeto social legal, você vota porque ele defende Nossa, uma cara, pauta eu odeio massa isso. e tal. Então, o voto no legislativo, né? O voto no proporcional é um voto muito disperso ideologicamente, historicamente no Brasil. Então, é muito difícil estabelecer uma coerência entre o voto no executivo e o voto no legislativo. Sim. Então, no Brasil,
muita tranquilidade. Pronto, vou dar um exemplo concreto. Nossa, gostei muito da camiseta dele, cara. Gostei muito, Jones. Da hora, cara. Ó, pra quem não sabe, é a foice, o martelo e um pincel. Eu conheço Trabalhador da indústria, do campo e as artes e intelectualidade. Da hora. dois amigos meus, dois amigos diferentes, né? Que os pais deles votaram no Bolsonaro, em mim e em 2 candidatos a deputado do PT. Caralho, velho. É isso. É isso, porque o Bolsonaro Qual que é a lógica, né? o Bolsonaro fala mesmo e tal. O Jones também, esse menino é corajoso, esse menino fala mesmo, não tem medo dos empresários, denuncia as empresas de ônibus, é o único que denuncia as empresas de ônibus. E os dois deputados... E tá vivo. Os 2 deputados do PT que ele votou, um inclusive é a professora Liana Cirne Lins, né, que é vereadora, não se elegeu deputada federal. Essa professora é muito boa, essa professora fala muito bem, é muito inteligente, tem coragem. Então assim, não tem lógica nenhuma. Eu só vi uma lógica. O povo aqui vota no cara que vai construir. Fala mesmo. Aqui em Conceição as pessoas votam porque o cara falou que fez o Hospital do Câncer, ou que contribuiu, ou ele que movimentou pra nós ter um Hospital do Não, ele vai dar o asfalto, tem essa também. Ele vai dar o asfalto, vai sair do capital dele, né? Esse asfalto medíocre aí, vou te falar. Exato. Entendeu? Ele não quer o bagre mais, não. Exato. Aquele sabor não... Que é alguém que... E já que eu meti o pau no asfalto, já deixa eu falar só uma coisa. Se alguém vai falar, mas por que vai dar progresso, meu amigo? O Barro Preto é uma ilha cercada de terra, tá? Você não consegue perceber isso, você é meio bobo. E aí, João Vitor, suave? Então, assim, como é uma ilha cercada de terra, aqui é longe demais de logística, não vai industrializar, tá bom? Não vai. Eu acho que você não tem percepção de realidade. Conceição não tem pra que industrializar, sendo que é uma cidade agrária, entendeu? Então, se você tem intenção de pensar que a cidade pode desenvolver para um caminho, não é para esse. E aí, se você quiser conversar sobre o que você acha que pode ser, comenta aí, vamos ver. Que aparenta ou seja verdadeiro e transparente nas suas posições. Mas aí, qual é o X da questão? Conta o X. Historicamente, é muito difícil você dar um sentido popular, progressista, de esquerda a esse voto legislativo. A expressão de esquerda aparece no voto do executivo. No voto do executivo. Sim. Então, uma das primeiras questões é que a classe dominante brasileira ela tem uma luta permanente contra o presidencialismo. Se você pegar a história do sistema político brasileiro... Ele não quer presidente, cara. Até hoje... Esses dias pra trás já vi gente defendendo rei. Uma história de enfraquecimento do presidencialismo. Porque os caras nunca tiveram chance até agora de perder maioria no Congresso. Mas eles quase perderam a presidência em 89. Eles quase perderam a presidência em 94, porque no final, quando a gente olha pro resultado, o FHC ganhou no primeiro turno, né? Mas o FHC ganhou no primeiro turno, mas se tu voltar para abril de 94, o Lula tava com 52% das pesquisas eleitorais, né? Existia gente que dizia que o Lula poderia ganhar no primeiro turno, né? Aí veio o Plano Real e tal, teve uma virada, mas assim... Então eles quase perderam a presidência ali. Na prática, quando eles perdem a presidência, eles trabalham por dentro para esterilizar a capacidade de transformação e mobilização da própria presidência, né? Então é muito importante manter o Lula na coleira, porque depois que está sentado lá, você precisa manter na coleira, né? Mas é um trabalho. E veja, e nunca se precisou ter o trabalho de manter na coleira o Congresso. Que já é. Tá ligado? Já é a ocasião. Então tem um primeiro debate aqui... A gente tem que mudar a Câmara. De regime político... Se o Estado é burguês, e é. Se existem todas as facilidades para a burguesia controlar o Estado, e tem. Onde eles perdem um pouco a capacidade de controle é na eleição do voto direto para o Executivo. Principalmente para o Presidente da República. Tanto é assim, vocês já ouviram essa história. O Chile elegeu um presidente marxista, Salvador Allende, que foi derrubado com um golpe de Estado, né, liderado pelo Pinochet, em articulação com o imperialismo estadunidense. Veja, já teve na história a eleição de um presidente marxista.
Nunca vai ter na história do capitalismo a eleição de um congresso de maioria de deputados marxistas. Entende essa diferença? Então, tem um primeiro nível aqui. A gente não pode deixar que a classe dominante avance nessas ideias de semi-presidencialismo. Só para explicar, se elege uma maioria marxista, a chance desses marxistas formar leis para derrubar ferramentas e mecanismos da burguesia é muito grande. A burguesia jamais vai permitir, tá ligado? Então, por isso que se fala em revolução.